A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou com sensações distintas para a dupla Bavi. Bahia perdeu pela 11ª vez nos últimos 11 jogos contra o Flamengo, deixou o G6 do Brasileiro e viu o técnico Rogério Ceni ser o principal alvo dos torcedores. Já o Vitória, embora tenha voltado para a zona de rebaixamento, ganha confiança após arrancar empate contra o Atlético MG. Segue o Beaba desta segunda-feira começou com o debate sobre o Vitória, que conseguiu o melhor resultado do fim de semana. O rubro-negro chegou a ter 2 gols de desvantagem no placar, mas buscou o empate contra o Galo na Arena MRV e esteve perto até de voltar para Salvador com um resultado melhor. A evolução da equipe passou por uma mudança do técnico Thiago Carpini no intervalo. Thiago Carpini foi bem na leitura de jogo e também na coragem de fazer a mudança. Aposto que muita gente torceu o nariz quando ele sacou um atacante para a entrada de um zagueiro Edu no lugar de Carlos Eduardo. E a partir da mudança o jogo foi outro. O Vitória fez um segundo tempo melhor e transformou o empate em um resultado justo, avaliou Rafael Santana. Vitória sai atrás, mas arranca empate diante do Atlético MG. Apesar do empate, o Vitória voltou para a 17ª posição a 1 ponto do Fluminense, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. A avaliação de Rafael Teles: o cenário já era esperado diante da sequência de jogos como visitante contra Internacional e Atlético MG. Ainda de acordo com o jornalista, o Leão tem boas chances de deixar o Z4 agora que faz 2 jogos seguidos como mandante, Bragantino e Fluminense. O Vitória só somou 1 ponto em 6 e voltou para a zona de rebaixamento, mas os resultados dos concorrentes diretos ajudaram. Dá para dizer que o Vitória está ferido, mas ainda de pé e preparado para lutar nas próximas rodadas. Por outro lado, o cenário de pressão agora é maior, porque nos confrontos diretos em casa, só a vitória interessa, disse Rafael Teles. Próximo compromisso do Vitória contra o Bragantino está marcado para o dia 19 de outubro. Até lá, Thiago Carpini tem 12 dias para recuperar os jogadores e fazer os ajustes necessários no time. Aí é fora do G6, Bahia perde mais uma vez para o Flamengo e deixa a torcida na bronca. No caso do Bahia, a 29ª rodada sequer ofereceu uma chance de olhar o copo meio cheio. O Bahia jogou mal, perdeu para o Flamengo e ainda deixou o G6 do Brasileirão. Para piorar, o técnico Rogério Ceni, que amargou o 15º resultado negativo para os cariocas, foi chamado de burro por muitos dos 41 mil torcedores presentes. A ausência de Everton Ribeiro ofereceu para Rogério Ceni uma chance de testar algo novo sem culpa. Mas nem neste cenário ele tentou uma mudança no time. Esse é o maior ponto de crítica da torcida, e o que fez ele ser chamado de burro. Mas é importante ponderar que a culpa passa também pelos jogadores. Dá para citar, por exemplo, o gol perdido por Tassiano quando o jogo ainda estava empatado, avaliou Juan Melo. A única boa notícia para Rogério Ceni neste início de semana é o tempo livre para ajustar o time. O tricolor volta para campo no dia 18 deste mês, quando visita o Cruzeiro em um confronto direto. Por outro lado, o treinador não vai ter Caio Alexandre e Santi Arias, que estão suspensos, e também vai enfrentar uma sequência fora de casa, que ainda tem o Vasco no roteiro. As opções no meio de campo não fazem os olhos brilhar. Com Rezende lesionado, a vaga fica entre Iago Felipe, que há mais de 6 meses não é titular, e Carlos de Pena, que deixaria o time mais exposto no setor. O fim das contas é mais um exemplo que mostra o desequilíbrio do elenco que foi montado, disse Rafael Teles. Tudo isso e muito mais na edição 191 do Segue o Beaba. Ouça acima ou acesse nas seguintes plataformas. Veja também.